sabe que a imprensa tem batido no senhor e criado várias narrativas fake para tentar atrapalhar. E eu fiz uma pesquisa, e eu percebi ali nessa pesquisa que existe uma grande diferença entre contingenciamento e corte. O corte, na realidade, para que todos saibam, e vocês precisam saber disso, houve um corte de mais de 10 bilhões no governo Dilma, no ano de 2015. E não só isso, no ano de 2010, último ano do governo Lula, 1,9, salvo engano, bilhão foi cortado da educação. O que é muito diferente da pauta que tem sido falada agora. Então, quero te passar a palavra, presidente. Não é questão de honrar ou não o orçamento. Eu tenho que seguir a lei. Tá? A gente tem que ter uma lei chamada de responsabilidade fiscal. Se eu libero agora, eu estou em crime de responsabilidade. Nunca deixamos de executar todo o orçamento. Atrás da defesa, puxa um pouquinho da saúde muitas vezes. E se eu considerar o orçamento da educação e da saúde, quase todo é obrigatório. Não tem como ter contingenciado. A gente contingencia as despesas discricionárias. É isso que é feito. Por exemplo, a esquerda agora fala, ele cortou a fralda geriátrica para o ano que vem. Farmácia popular do ano que vem vai ter menos recursos para o câncer. O orçamento não é um decreto do presidente, é uma peça que você manda para o parlamento, e o parlamento trabalha. E por lá de cá, eu sanciono o veto. Se eu vetar, derrubo o veto, passou a ser lei. Mas para mandar o orçamento para lá, ele tem um limite. Tem a despesa obrigatória e depois tem uma despesa grande, tem que enfiar numa caixinha menor. Muito bem, muito obrigada. Passo a palavra agora para a Paulinha. Todas nós temos aqui algumas perguntas para fazer. Podemos seguir, então. Ainda nessa pauta de educação, ainda nessa pauta de educação, os índices da base educadora do PT foram péssimos. E eu sei que o senhor está investindo na educação de base, que o senhor criou uma secretaria de alfabetização para trabalhar na parte estrutural da educação. E por isso a gente precisa que o senhor continue no governo para dar andamento a uma pauta tão importante. E ainda o Plano Nacional de Educação, que vai começar a viger a partir de 2024. Olha, o que é uma criança começar a andar? 10 dias, 9 meses, 12 meses, e depois ela vai embora. O que é uma criança se desenvolver na escola? Quando ela é alfabetizada. Na minha geração, o pessoal chegava alfabetizado na escola. Até há poucos anos. Levava-se 3 anos, em média, para alfabetizar uma criança. Ou seja, muito tarde para começar a andar. Nós buscamos um aplicativo fora do Brasil, que já está sendo aplicado na maioria dos municípios do Brasil, chama-se Grafogame. Tanto é que a criança se alfabetiza, em média, em 6 meses. O que é esse Grafogame? É um celular. É um aplicativo que você bota lá, você não gasta mais crédito toda vez que abrir, e está na frente do pai. Tem aqui, ó, por exemplo, a tela está o alfabeto aqui. Ela aperta na A, aparece um som de A, B, B. Depois, outra tela, junção, sílabas, e assim vai. No máximo, em 6 meses, a criança sabe ler e escrever. E, muitas vezes, os pais também são alfabetizados. Ou seja, é começar a andar. É educação de base. Já era péssima a educação brasileira. Não sei o tamanho do estrago, com 2 anos não fica em casa, né? A economia te vê depois. Mas investimos duro em cima disso e já temos tido resultado. Aquela tal da prova do PISA, né? Uma prova internacional que é aplicada também no Brasil. O PT nos entregou para o Temer nos últimos lugares. Vamos ver a próxima prova, como é que vai ser. É uma prova simples, de matemática, ciência e interpretação de texto. Mas nós conseguimos, entre 70 países, muitos da América do Sul, estamos nos últimos lugares. Agora, além da alfabetização, o que eu falo? Né? E passa pelo parlamento, passa pelo conselho, não é fácil. Nós temos que voltar a dar autoridade para o professor em sala de aula. É por aí. Você vê agora, tem uma decisão da Justiça, do Tribunal lá do Norte do Rio Grande do Sul, dizendo que as escolas cívico-militares são inconstitucionais. Ou seja, uma escola que está dando certo, que os pais querem botar o filho lá, e a pessoa interfere no Brasil, geralmente, no que está dando certo. Espero que essa liberdade caia, nós possamos continuar ajudando aí o ensino fundamental. Também, o maior reajuste da história do Brasil foi no meu governo. Eu tinha liberdade de conceder de 10% a 33%. Muitos prefeitos, muitos governadores queriam 10%, para sobrar dinheiro para eles fazerem outras coisas. O que nós fizemos? Optamos pelo 33% e pagamos os 33%.
passo a palavra para a Camila. Obrigada. Você falou de economia, e eu acredito que esse é um tema muito relevante. Acho que a economia ajuda. Sem economia, sem avanço da economia, a gente não cuida da educação, a gente não cuida da saúde. E o ministro Paulo Guedes, ele teve um excelente desempenho, né? A gente está com um crescimento maior que o da China, inflação menor que os Estados Unidos. E eu queria falar um pouco mais dos feitos econômicos, já que a mídia divulga timidamente. E eu queria entender também qual que é a proposta para esse segundo mandato, no que diz respeito a esse enxugamento da máquina. Eu, particularmente, acredito no Estado pequeno, acredito no liberalismo. Então, eu queria entender se essa agenda vai ser intensificada, se a gente vai conseguir, apesar de que também é importante o senhor explicar que nem sempre depende só do senhor, tem Congresso que precisa aprovar algumas privatizações. Mas eu queria explorar um pouco esse tema, porque eu acho que é dúvida de muita gente. E a mídia, infelizmente, não apresenta uma visão completa desses feitos, desse legado do Ministério da Economia. O que é enxugar a máquina? Por exemplo, o servidor tem estabilidade. O que nós fizemos? Abrimos concursos para o essencial, para o Polícia Federal, para o governo federal. Coisa básica. A máquina diminuiu, mas ele é pesado ainda. O que você faz para ajudar a máquina? Você começa a desburocratizar, desregulamentar. Fizemos muita coisa em 2019 que ajudou a gente a vencer a pandemia, outros programas, obviamente, de modo que acabamos 2020 no 0-0 no tocante a pessoas com carteira de trabalho. Perdeu-se muito junto à informalidade. Nós temos auxílio emergencial para o pessoal. Qual foi a grande vacina em 2019? A Lei da Liberdade Econômica. É uma lei muito grande. Basicamente, você quer abrir, por exemplo, salão de beleza, você quer abrir uma pequena pizzaria, um pequeno negócio. No passado, você entrava na prefeitura e aguardava o alvará. Muitas vezes levava anos o alvará. Hoje você entra, se em 30 dias a prefeitura não responder, você abre o seu negócio. Uma outra coisa importante, né? Pouca gente sabe, obviamente, mas o patrão sabe. Normas regulamentadoras. Milhares. Nós revogamos 90% delas. Você, antigamente, o fiscal estava na tua empresa, você tinha lá um banheiro. Ele tinha 40 e poucos itens para ver se você estava de acordo com as normas ou não. Por exemplo, a altura da pia, a altura da privada, a rugosidade do papel higiênico, textura da toalha, ventilação, largura da porta. O fiscal dificilmente não saiu da empresa com uma multa. Porque os fiscais, a minoria, ia atrás de uma propina, criar dificuldade. Acabamos com isso. Quando se criou o PIX, olha a vantagem que nós trouxemos para o Brasil. Ajudou a diminuir a taxa de violência do Brasil. Segundo o DataSUS, tive acesso aos dados preliminares, nós vamos ter o menor número de mortes por 100 mil habitantes na história do ano passado. Menos de 20. Essa é a proposta. Como é que se tem a violência? Ajudando a criar emprego. Quem emprego não sou eu. Quem emprego é iniciativa privada. O que eu faço é não atrapalhar a vida de quem quer empreender. Muita coisa foi feita. Como eu digo, o PIX foi algo fantástico. São mais de 1 bilhão de movimentações por mês. Hoje, o dono do pequeno comércio, muitas vezes, vai para casa sem dinheiro no bolso, porque ele passou a ser um banco. Lá na agência dele, o pessoal vai lá dar um PIX para ele, dar o dinheiro para o cara. Nós diminuímos em mais da metade o número de assalto a banco no Brasil. A violência tem caído bastante. Ninguém falou em feminicídio no Brasil, comentou, tinha aumentado, seria ocupado. Ninguém falou em morte da população LGBT, diminuiu. Tá? Como é que você consegue isso? Várias medidas, não é apenas o Ministério da Justiça e Secretaria de Segurança de cada Estado, é um trabalho em conjunto. Você pode ajudar alguém a ter um emprego, essa pessoa vai dormir mais cedo, vai ficar menos tempo na rua, às vezes fazendo besteira. Assim é o governo. Assim nós ajudamos na criação de emprego. Mas vai fazer o que ano que vem? O pessoal quer que eu prometa. Eu não gosto de prometer, eu gosto de apresentar a obra pronta ou em andamento. Nós vamos continuar fazendo o que nós fizemos. Você pode ver. O que o Paulo Guedes fez, questão de pouco tempo. Ele, via decreto que eu assinei, nós reduzimos em 35%, né, o IPI de 4 mil produtos. Nós, por exemplo, com apoio do parlamento, botamos o teto no imposto de combustíveis, álcool, etanol, diesel, gás de cozinha, e zeramos os impostos federais, que eram absurdos isso. Eu não podia zerar na canetada. Fizemos com o Parlamento do Brasil. Mesmo fazendo isso, renunciando
receita, estamos arrecadando mais. Ou seja, fomos na contramão do que todos fizeram. Aí vejo um cara aí, o discurso de 2016, o vídeo dele está lá, ele confessa, né? Quebramos o Brasil. O que temos que fazer? Criar impostos. E o que ele disse? Disse que cortaria naquela época benefício dos mais humildes. Vocês sabem de que eu estou falando, o vídeo dele está por aí. Fomos na contramão. O que é mais importante, dona Bárbara? Está meio triste. Estou triste porque o áudio está dando problema na live, gente. Desculpa, a gente está arrumando. Eu não queria interromper o senhor. A gente está arrumando, gente. Vocês não sabem. Me dê um ok aí agora se está ajustando. Presidente, pode continuar. Eu assumi a presidência e não aceitar pressões para indicar gente para ministérios, para estatais e para bancos oficiais. Grande foco de corrupção. Você não vê corrupção no meu governo. Se aparecer, te ajuda a buraco. Sem problema nenhum. Acontece, é o ser humano que está aí. Hoje vocês conhecem os nossos ministros do perfil deles. São pessoas que acredito que são muito, mas muito melhores do que ministros outros, de outros governos, que nos antecederam. Você pega do governo anterior do meu, quase todos foram presos. Como é que era a indicação de ministro do passado? Cada partido indicava um ministro, um diretor de estatal, de banco oficial. Era assim. Não tinha como dar certo. O pessoal entrava atrás do quê? Arranjar facilidade. Botamos um ponto final nisso, começamos a dar um exemplo. O pessoal fala muito de cartão corporativo. Cartão corporativo gastou 3 milhões. Gasta sim. São 2 cartões que mexem com tudo quanto é despesa. Um motor de segurança, quando ando pelo Brasil, estão aí gastando com hotel, alimentação, etc. Mas o meu cartão particular, que eu posso sacar 17 mil por mês, nunca usei um centavo dele. Eu não, por exemplo, recebo a aposentadoria do deputado federal, podia receber 30 mil por mês. Por que não recebo? Para evitar críticas. Faça a minha parte. Qual é a despesa de energia elétrica do Padrão Morado? Você não sabe, que a imprensa já investigou e viu que caiu. Primeiro eu desliguei o aquecedor da piscina que devia gastar uns 20 mil por mês. Pô. Manda apagar as lâmpadas lá. Não tem 3, 4, 5 pratos de comida pronta quando eu chego em casa. É um do dia e ponto final. E muitas vezes eu sozinho como na cozinha, sem problema nenhum. Damos exemplo para o Brasil, pô, para ninguém criticar e fazemos a nossa parte. E assim podemos exigir. E mostramos o que está acontecendo. A gente está aberto, sempre estive aberto a tudo, e não apenas em época de campanha. Isso é um exemplo do que aconteceu hoje. Acho que isso entra muito dentro do que o senhor falou. E aí, puxando o assunto orçamento secreto, que todo mundo sempre fala. E é interessante, a maioria das pessoas não sabe do que se trata o orçamento secreto, que é uma verba que sempre existiu, presidente, e que com o governo do senhor, o Congresso resolveu destinar uma verba maior e que, inclusive, o senhor vepou. Sim, olha só, Flávia. Tem as emendas impositivas em torno de 15 bilhões por ano, que cada parlamentar recebe a divisão, 15 bilhões por 593. Aí o orçamento, o Congresso aprova as emendas, uma obra para o município, outra para ela, e eu não tenho o que falar. Aprovou, eu tenho que executar essa obra. No final, o que o Congresso resolveu em 2020 fazer? Criar uma verba extra. Hoje em dia está em 19 bilhões de reais. Bem, a obra foi aprovada em 2020, eu vetei. O Congresso, quase que por unanimidade, inclusive os petistas todos votaram para derrubar. Derrubou o veto, eu não posso fazer mais nada. É lei, ponto final. E daí o PT utilizou de orçamento secreto. O que acontece? Esse dinheiro, quem é que diz quanto vem aqui para tal município de Minas, né, ou para outro município? Quem diz é o relator do orçamento. Ele pega os 15 bi, dá 200 para você, 0 para você, 1 para lá. Qual o critério? É dele. Nós não temos acesso no nome dos parlamentares que destinam recursos pelo Brasil. Chega no respectivo ministério, é para o programa tal, o ministro executa em ponto final. Se dá um problema na ponta da linha, como deu hoje, eu não estou sabendo, estou botando na minha conta, eu quero saber qual parlamentar que mandou recursos para lá. Quem tem que dizer isso? É o relator do orçamento. Eu, inclusive, não queria esse orçamento aí dito secreto. Não é secreto, porque é publicado no Diário Oficial da União. O que é secreto é o autor, o parlamentar, que manda recursos para lá. Eu preferia 19 bilhões comigo. Eu não ia abrir mão de poder. Como é que eu criei o orçamento secreto? Vai até para a gente do PT, PCdoB, PSOL, para todo mundo.
é o relator que faz isso. E na ponta da linha, não sou eu que fiscalizo esse recurso. Quando entra em estados, é o Tribunal de Contas do Estado. E a CGU também pode sair. Mas essa agora foi a CGU. O que acontece? Eu não vi direito o processo, mas estavam arranjando mais benefícios do que habitantes. E a CGU, a Controladoria Geral, que é um órgão meu, do Wagner, que é o capitão do Exército, que é concursado lá para a CGU, descobriu e mandou para a Polícia Federal investigar. Nós investigamos tudo o que é possível a gente investigar. Mas o importante de deixar claro para as pessoas foi exatamente isso. Não existe uma verba que é corrupta. O dinheiro não é corrupto. Corrupto é quem recebe essa verba. E essa verba é destinada para os parlamentares que nós escolhemos. Então, hoje, graças à Controladoria Geral da União, que é um órgão do governo federal, do senhor, foi deflagrada uma operação com a PF no Maranhão, onde o senador é um amigo do Lula, um senador amigo, apontado como cacique do esquema. E isso só foi pego porque nós temos que controlar esse orçamento. E é muito injusto as pessoas não darem os créditos da tentativa de distribuição, porque é legítima pelos parlamentares, com o controle exercido para que chegue à ponta de cada necessidade do Estado, e isso foi uma coisa que o senhor aplicou dentro desse orçamento. Não é só orçamento. A comissão existia de forma bastante extensa em estatais. A Petrobras, por exemplo, o que o PT fez? Deu a presidência para o partido, cada diretoria para outro partido, daí virou uma festa lá dentro. O pessoal interferia em tudo. E a estatal chegou a se endividar ao longo do governo Lula e Dilma em 900 bilhões de reais. Eu duvido que ele consiga mensurar o que é isso. Ele consegue mensurar. Eu faço uma comparação simples. 60 vezes o gasto com a transposição do São Francisco. Isso é uma pontinha. Aqueles 40, 50 milhões no apartamento do Gedel, na Bahia, não foi a fada madrinha que botou lá. Tirou aquela grana da Caixa Econômica Federal, porque era diretor lá. Pergunte para a Dani, que é presidente da Caixa, se eu indiquei, alguém indicou algum diretor para a Caixa. Ninguém. Todos os ministérios, bancos oficiais estatais, o responsável pelos cargos são os respectivos ministros. Raramente eu indico alguém, como indiquei, por exemplo, para a Tereza Cristina, o Jorge Seife, para ser o secretário da Pesca. E assim mesmo foi no consentimento. Tereza, você tem alguém para indicar? Não. Então dá para você aceitar o Jorge Seife, que eu conheço ele, de Santa Catarina, um garoto excepcional. Foi para lá. Se candidatou a senador, agora se elegeu. Pô. Tereza Cristina, quem ela é? Um dos ministérios mais importantes nossos. O mais importante é a economia, a defesa, né? Assim dizer, estrategicamente falando. Mas a agricultura continuou com a Tereza Cristina. Ela montou o seu ministério. Ela rodou o mundo, abriu novos mercados. Falou comigo, eu fui negociar fertilizante com o Putin, com toda a imprensa atirando de ponto 50 em cima de mim. Negociei, levei uma equipe enxuta e o fluxo de fertilizante não foi interrompido para o Brasil. Nós, sem fertilizantes, poderíamos estar passando fome por uma alta enorme nos alimentos em casa e deixarmos de exportar para mais de 1 bilhão de pessoas, né, que se alimentam do que é produzido no Brasil. É um trabalho que a gente faz e o chefe tem que decidir. É igual, às vezes, em casa, você tem que decidir uma coisa com o teu marido ou sozinha com os teus filhos. Você não pode deixar a filharada fazer o que bem entender. Que a indecisão é a pior coisa que pode acontecer. O Brasil, todo mundo quer estar com a gente. Ninguém tem o que nós temos, riquezas minerais, agricultura pecuária, tá? Temos biodiversidade, água em abundância, água doce, né, para você produzir muita coisa aqui. Por irrigação, brevemente estaremos produzindo aí em 1 milhão de hectares trigo lá em Roraima, com tecnologia da Embrapa, que lá é uma área quente. O Brasil está indo para frente. O agro 10. Essa proposta do Paulo Guedes reduzir o IPI, o que ele fala disso? Reindustrializar o Brasil. E olha só, cortou 35%. Ele vai cortar 100%. É proposta para o futuro, porque percebemos que não há perda de arrecadação por parte dos estados. Porque você deixa de gastar numa coisa, não gasta menos, quando você gasta noutra, gera imposto por lá de lá. Pulveriza, né, o imposto.
você vai mexendo na economia. A segurança jurídica que nós procuramos dar. Temos os marcos legais. Foi criado em 2019 o marco legal das startups, do saneamento, ferroviário, entre tantos outros. Você, quando quer abrir um negócio no Brasil, você sabe a regra do jogo. E nós respeitamos contratos. Somos hoje o 7º país mais digital do mundo. Você pode ter a sua carteira da nação de habilitação digital, o teu passaporte, quase todos os documentos nossos digitalizados. A partir do ano que vem, você vai poder vender seu imóvel de dentro de casa. Você vai poder registrar teu filho lá do hospital, não precisa ir no cartório. Você já faz a prova de vida agora. Se você for votar, por exemplo, o teu avô faz a prova de vida. Se a tua avó marca um exame no SUS, né, você vale com prova de vida. Se vende imóvel, renova a carteira de habilitação. Ou seja, esses dados estão aí. Hoje, o aposentado, o velhinho, o idoso, não precisa mais ser levado a ver um carrinho de mão para fazer a prova de vida. São as mudanças que a gente faz, que a gente vai tirando o Estado de cima do povo. Por que, por exemplo, carteira nacional de habilitação renova de 5 em 5 anos? Passamos para 10. O que é de você tem 25 ou 35 anos de idade? Não tem diferença, vai continuar dirigindo. Fizemos muita coisa aqui. Você pode ver. Zeramos o imposto federal de jet ski. Para pensar, pô, cara, está pensando em rico. Eu quero turismo de jet ski no Brasil. Baixou 10 mil reais, um jet ski custava, em média, 100 mil. Para nós gerarmos e criar emprego também, fomos na Marinha. Vamos desburocratizar a carteira nacional a carteira de habilitação de jet ski. Você chega hoje no local que tem jet ski, 5 minutos tem uma aula para você pilota o jet ski. E aquela carteira provisória vale por 30 dias. Se fizer por 3 meses isso, ganhou a carteira definitiva. Na carteira de habilitação, por exemplo, o que nós fizemos? Tinha um simulador, tiramos fora o simulador. Para que simulador? Para que isso? Tá? E, brevemente, vamos fazer outras alterações. Você pode, aula teórica, estudar em casa e fazer só para a prática lá na frente. Então, é uma infinidade de medidas, vale, como falei, jet ski, vale para veleiros. Também você vê, a Europa tem 7 milhões de veleiros. Cada veleiro, direto e indiretamente, gera 2 empregos. Por que quase não tinha veleiro no Brasil? Imposto de importação altíssimo. Zeramos. Zeramos de skate, de games também. O game virou carteira de trabalho do Brasil. Vamos facilitar a vida das pessoas. Do que depender de mim, após as eleições, começar a baixar decretos que vocês vão ser obrigados a cumprir. Porque o decreto vai ser cópia de artigos da Constituição. Olha o ridículo que eu estou falando. Mas eu quero pegar o artigo 220, né, e botar decreto. Quem não cumprir é abuso de autoridade. O que diz o artigo 220? Liberdade de expressão. Quem não concordar, você falou uma coisa, não concordei, tem a justiça. E a pena não é prisão. E é tão verdade essa história de censura, que desde que eu comecei a fazer lives no meu Instagram, falando do presidente, me posicionando, eu fui derrubada, misteriosamente, 2 vezes, quando a gente começou a falar de censura. Então, falando de censura, eu fui censurada. Então, a gente vê que é uma realidade que já existe. Pro nosso lado. Pro nosso lado. E se a gente não fizer alguma coisa agora, Brasil, acordem. A censura já está aí. Se a gente não agir, não eleger o nosso presidente, vocês não estão entendendo o risco que nós estamos correndo. Mas eu queria passar a palavra para ela, porque ela tem uma pergunta. Espera um pouquinho, eu não posso falar de mim. Mas se eu estivesse do outro lado da escola do Ministério, como é que estaria a vida de vocês? Complicado. Nossa, tem fácil, filho. Estaria cumprindo uma vida de cadeia, não estaria? Estaria. Sim. A gente não pode falar, não é comigo, deixa para lá. Que vai chegar na tua porta um dia, vai entrar na tua casa. O presidente Lula ontem estava falando de prender o Pazuello. Pelo quê? Pelo crime de não gosto de você? Não, foi pela CPI da palhaçada. Ele não né? pode entender ninguém como presidente, e alguém tem coragem de falar que o senhor é autoritário quando nós temos um candidato descondenado pela justiça por um erro de CEP, dizendo num palanque que vai por um prender amigo, o Pazuello. não, foi o CEP, por um amigo que foi cabo eleitoral da Dilma. Para não ter dúvida. Corrige. Nós não podemos... Eu, por exemplo, eu sei que tem certa preocupação, né? Por mim, ninguém vai querer dar uma canetada para cima de mim, que o bicho vai pegar. E aí a gente entra na pauta da perseguição cristã, né? A gente sabe da questão mesmo.
a censura da opinião conservadora, né? Os cristãos são chamados de intolerantes, homofóbicos, racistas, genocidas. E você acha que no Brasil pode acontecer, como aconteceu em outros países, como a Nicarágua? Já vem acontecendo. Hoje, por exemplo, me vi no final da decisão de uma juíza, mas o PT entrou na justiça para que uma igreja lá de Belém do Pará, que tem uma bandeira enorme do Brasil na entrada, fosse retirada. E o PT disse que aquilo é propaganda eleitoral para o JB. Dessa vez, a juíza agiu corretamente. Falou que é um símbolo nacional, é um orgulho vermos a bandeira do Brasil por aí. E local de destaque, né? E, logicamente, temos que tratar de forma respeitosa, mas o PT quis retirar a bandeira de lá. Hoje, pedi para aquele bandeirão que existe lá em Brasília, mandei pegar uma usada enorme, não sei quantos metros tem, mandei botar lá uma alvorada, que é a minha casa. Então, eu acho que ninguém vai ter a coragem de falar, retira daí, eu vou te dar uma multa de não sei quanto por dia. É a nossa bandeira do Brasil. A questão da censura vai devagar. Certas coisas você não perde de uma hora para outra. Você perde o tempo. No passado se falava em ditadura, como é que acontecia a ditadura? Alguém metia o pé na porta, de autoridade, ó, sai daí, eu matava, eu prendia, e assumia o comando daquele país. Hoje em dia, vai devagar, tira o direito aqui, tira o lado. O direito está amarrada. Você não pode fazer mais nada. É o que está acontecendo no Brasil. Eu sou uma resistência a isso daí. O preço que eu pago, perseguição, persegue esposa, filhos, amigos. O deputado Francisquini, do Paraná fracassado, é porque ele é do meu partido. Ele abriu uma live e faltava 10 minutos para acabar as eleições de 2018. Teve 400 mil votos. O que o Alexandre de Moraes entendeu? Né? Ele entendeu que ele interferiu nas eleições do Brasil ao abrir uma live e falar sobre inconsistências nas urnas eletrônicas. Os caras são cara. Ele foi absolvido por 7-0 no Tribunal Regional Eleitoral e foi cassado por 6-1 no TSE. E isso o Alexandre falou, criamos jurisprudência para quem reclamar da urna ter o mandato cassado. Eu não quero complementar isso daqui. Né? A questão de urna está lá com a Comissão de Transparência Eleitoral, onde as Forças Armadas foram convidadas e vem fazendo um trabalho de evitar possíveis fraudes. Porque vai que ele fala que a gente está tentando aqui levar a pessoa a um entendimento errado com fatos verdadeiros, né? Como ontem. Como aconteceu ontem. Era até um assunto que eu queria tratar, até como advogado. Sem comentar. Com todo respeito, para quem está servindo os advogados de segurança, não é crítica aos advogados, não. Se recorrem e não conseguem nada. Ou eu quero, é o que alguns do judiciário dizem, eu quero, eu não quero, por sinal. Sim, esse é o ponto mesmo, porque eu sempre acreditei nas instituições, né? A gente forma para acreditar nas instituições. E eu fico muito perplexa, porque eu acredito que a gente tem uma Suprema Corte hoje, infelizmente tem um lado, e o TSE também recentemente está dando todas as provas de que a parcialidade era o que guia a sua atuação. E aí a gente teve há 2 dias esse episódio em que o TSE ordenou que a plataforma Brasil Paralelo excluísse um vídeo que continha matérias jornalísticas, né, verídicas, e eles disseram o seguinte, as matérias elas são verídicas, né, esse jornalismo que eles apresentaram é real, mas eles podem induzir a conclusão do eleitor sobre aquele candidato. Então, é nesse nível que a gente está chegando, de impedir que as pessoas pensem de forma diferente do que eles querem, e como que a gente resolve, como que a gente freia esse abuso. E como o senhor bem falou, é decepcionante advogar diante de um tribunal tão político, um tribunal que deveria defender a nossa Constituição. Você tem que ver a composição do Supremo. Atualmente, você tem 7 indicados pelo PT. 2 por mim, 1 pelo Temer e 1 pelo Henrique Cardoso. E quando o Lula precisou de algo no Supremo, ele conseguiu. Ele curtiu quase 2 anos de cadeia, daí reinterpretaram a prisão em segunda instância e foi colocado na rua. Mas não era esse o objetivo, não era dar liberdade para o Lula, para ele se casar com a Janja e ser feliz para nascer. Né? Não era isso aí. Ele tinha que voltar
ao governo, porque eu acabei com a harmonia em Brasília, onde muita gente fazia besteira e vivia em paz, né? Metendo a mão no dinheiro público. Tinha, então, que descondenar o Lula, porque com 2 condenações ele ficaria inelegível, tinha interesse. O senhor Fachin, que foi cabo eleitoral de Dilma no passado, se notabilizou como advogado do MST, ou seja, de invasores de propriedades rurais, e inventou lá, olha, ele tinha que ser julgado em Brasília, não em Curitiba. Se alguém comete um crime aqui, né, em BH, e se for julgado aqui, não vale, tem que ser julgado lá em São Paulo. E daí, olha uma coisa importante. Quando começou o julgamento pela segunda turma, para descondenar o Lula, né, dizer que não valeu o julgamento porque tinha que ser em Brasília, não em Curitiba, o placar estava 2-2. Alguém pediu vistas, ficou 2-2. Na semana seguinte, o projeto, a ação voltou em pauta. E faltava o voto do Cássio Nunes, que ele adquiriu. O voto do Cássio foi para manter as condenações. O Gilmar virou um bicho. Aos berros, fez a Carmen Lúcia voltar atrás do voto dela. E foi 3-2. E daí ele tornou-se elegível. E daí não me pergunte. Olha, eu trabalho para tirar o cara da cadeia, tornando elegível, para não ser presidente. O próprio Alexandre de Moraes, quando a PF, o CAD, começa a investigar o Instituto de Pesquisa que influencia nos votos, o que o Alexandre faz? Não pode investigar. Parabéns, Alexandre de Moraes. Garantiu 3 milhões para o Lula. Parabéns. Porque muita gente vai acreditar nas pesquisas que vão continuar sendo mentirosas. É uma interferência enorme, até no ridículo de ele falar que eu não posso fazer live no Alvorada. Se coloque na minha situação. Pensa que eu estou feliz, estou revoltado, né? Não posso falar palavrão, tá? O que está acontecendo? Porque eu gasto energia elétrica, talvez R$10 de energia elétrica, fazendo uma live lá na biblioteca, onde é a residência oficial do presidente. Eu ando 20 quilômetros na casa do amigo, 10 carros, 50 segurança. Quanto eu gasto? Mas qual o objetivo? Tentar tirar você do sério, tentar você cometer deslizes, deixar você chateado, né? mais hipersensível. Estou suportando um montão de coisa pelo meu Brasil, dentro das 4 linhas. Eu peço a Deus uma reeleição para eu trazer todo mundo para dentro das 4 linhas. Quero editar um montão de decretos copiando artigos da Constituição. E todo mundo vai ter que cumprir. O que é todo mundo? Quem está me ouvindo e quem está não me ouvindo. Tirando aí os inimputáveis, né? Todo mundo vai ter que cumprir. Senão a gente não consegue viver em harmonia. Esse é o meu trabalho. Isso é o que eu faço. Brinco. Eu ontem encontrei com a primeira-dama. Oi, tudo bem? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Ela acabou de fazer uma reunião lá em São Luís do Maranhão. Ela já fez umas 10 essa semana. Já fez em Belém do Pará, Porto Velho. Né? Em média, 10 mil mulheres que ficam felicíssimas com o que ela fala, gostam, para dar mais de presente. Né? Entre outras mulheres dessa grande comitiva dela que estão voando pelo Brasil. Até para acabar com essa história, não gosta de mulher. Que toca é isso, pô? Não gosta de mulher. Não gosta de negro. Só tem mulher. Não gosta de negro. Pô, meu sogro é o Paulo Negão. Tem uma medalha pacificador com palma que tirei o Celso Negão, estava morrendo afogado numa lagoa em 78. Se eu não gostasse, se eu não tivesse um carinho pelo ser humano, deixava o Celso morrer afogado. Mas, presidente, na falta não gosta de nordestino. O meu sogro é cabo da peste do Ceará, pô. Mas na falta de narrativa, eles sempre vão inventar. Inclusive, um fato que eu quero trazer aqui, que eu fiz muitas pesquisas, eu tenho lido muito e pesquisado, a Bárbara tem me ajudado aqui, me ajudou muito hoje, inclusive. Nós sabemos que no meio de 2020, o senhor, nessa correria aí para a vacina, o senhor participou de um convênio mundial e o senhor assinou uma medida provisória destinando 2 bilhões para as vacinas para poder viabilizar a produção e aquisição da vacina. Isso foi através, salvo engano, a AstraZeneca, certo? Através da Fiocruz. E as pessoas não falam disso, as pessoas distorcem a conversa, né? Qual é a crítica? Ele não comprou vacina. Queria que eu comprasse vacina em 2020. Qual país do mundo vendeu uma vacina em 2020? Ninguém, não tinha vacina. Exatamente. Agora, o que o pessoal não fala também? Eu tenho responsabilidade. É do Ministério da Saúde a questão de vacina.
Eu não compro nada, quem compra é ele. Eu quero ver o contrato da Pfizer. Né? E tinha muita gente que queria vacina, estava escondido, com medo em casa, aterrorizado, eu vou morrer, não sei o quê. Se lamenta, o cara está com medo. Pô. A imprensa, o Mandetta falava, caminhões do Exército vão recolher corpos nas comunidades. Isso que ele falava. Olha, vão ficar em casa até achatar a curva. O pessoal já esqueceu de achatar a curva. Mandetta, quanto tempo achatar a curva? Há 30 dias, no máximo 2 meses, levou quase 2 anos. O que é achatar a curva? Até de conseguir criar os hospitais de campanha, leitos de UTI, etc, etc, etc. Enchemos estados e municípios com recursos. A grande maioria usou adequadamente, outros nem tanto. Quando aquela tal da CPI, que eu podia ter acabado com a CPI no comecinho, não era canetada não, porque eu sou o Mar Aziz, o honestíssimo Renan Calheiros, outro muito honesto ali, o deputado lá do Amapá. Tá? Eles apresentaram uma emenda a uma medida provisória nossa que dizia que prefeitos e governadores poderiam comprar qualquer vacina, em qualquer lugar do mundo, sem certificação da Anvisa e sem licitação. Quem ia pagar a conta? Eu, governo federal. E imagine a festa que ia acontecer com vacinas. E voltando, por exemplo, no contrato da Pfizer, falava que, eu perguntei, né? Quais são os possíveis efeitos colaterais? A Pfizer respondeu, não sabemos. Daí eu falei, tive aquela desgraça de falar, né? Vai que o cara vira jacaré. Uma figura de linguagem. Pronto, ele é terraplanista. Né? Mas eles sabem que isso é uma figura de linguagem, presidente. Eles sabem disso. Eles sabem. Você pode ver uma coisa, né? Alguém tem filhos pequenos aí? Lembra quando pintou a história de vacina para garotada de 5 a 11 anos? Eu vou para cima da Anvisa. Porque a Anvisa escolheu, botou os possíveis efeitos colaterais para a garotada. Tanto é que está escrito lá na Anvisa, tem vacina, aplica a vacina e espere algumas horas. Porque teu filho de 5, 11 anos pode ter os seguintes efeitos colaterais. Palpitação, falta de ar, ou dores no peito. Eu perguntei, tá, começou a sofrer isso aí, teu filho começou o coração a disparar, começou a sentir falta de ar. Eu fiz aquele gesto, né? Pronto, tá zombando do vacinado, de falta de ar. Ele vai procurar o médico. Se achar o médico, qual é o antídoto? Não sabemos. Agora eu pergunto. A minha filha não se vacinou. Tem 11 anos de idade. Alguém algum prefeito pediu para mim UTIs infantis para Covid? Não. As pessoas jovens são assintomáticas. Alguém viu alguma criança morrer de Covid? Você viu coisa rara. O que acontecia em alguns casos, chega uma criança no hospital com traumatismo craniano, que caiu da bicicleta, e alguns hospitais, maldosamente, botavam na UTI Covid, porque eu pagava 2.000 a diária, e UTI outra era R$1.000. Vai que a criança morria, que quase morreu, e daí botavam lá Covid. Mas, presidente, é importante a gente deixar claro que as pessoas que acompanham o trabalho do senhor entendem isso. Eles conseguem entender. Para quem está fora, que infelizmente hoje nós vivemos em bolhas. Todos nós vivemos em bolhas. As pessoas que estão fora da bolha que nós vivemos viram isso de uma outra forma. E é para essas pessoas que a gente tem que conversar. Todo mundo estava com medo. E isso é verdade. E não tem problema nenhum em ter medo. Era uma coisa nova. Todo mundo sentiu medo. E o medo paralisa as pessoas. Na verdade, nós descobrimos nessa pandemia que o medo é muito útil para se paralisar e controlar pessoas. Eu vi do senhor uma tentativa de mostrar para as pessoas que a vida continuava. E as pessoas viram nessa situação toda do senhor tentar mostrar para as pessoas que a vida deveria continuar, até pela questão da economia, uma oportunidade para criar uma narrativa eleitoreira em cima de uma tragédia mundial. E isso tem que ficar claro para as pessoas que estão fora da nossa bolha, porque ninguém quer pesquisar. As pessoas estão assistindo a grande mídia falar, eu vi na Globo, então é verdade. Não, não é. E hoje em dia é triste falar isso, porque até chegar à nossa própria conclusão se tornou algo perigoso.
Mas o que a Bela estava falando era da MP que o senhor assinou em agosto de 2020, quando ninguém falava em vacina, falava como uma coisa longe, para transformar o Brasil em produtor de vacina, e não só num país que compra vacina. E hoje nós somos isso, através da Fiocruz. Fazemos as vacinas através da MP que o senhor assinou em agosto de 2020, e ninguém fala sobre isso, porque isso seria a favor do senhor. Então, não é interessante. Um dos países que são na frente na vacinação. A primeira vacina foi aplicada em dezembro de 2020. Em janeiro começou a aplicar a vacina no Brasil. Todas foram compradas no meu governo, todas foram enviadas, né, para estados e municípios. Inclusive, tem um fato, né, que criticaram muito o Pazuello, a questão de oxigênio lá em Manaus. Então, um surto, de repente, de uma nova cepa, e tínhamos que mandar oxigênio imediatamente para Manaus. E nós mandamos via o quê? Força Aérea. Não se tem notícia no mundo de nenhuma força aérea civil ou militar, tá, de transportar o oxigênio líquido, porque o risco de explosão é enorme. Pela primeira vez na história do mundo, nós mandamos oxigênio pela nossa Força Aérea para Manaus. Os pilotos e a tripulação sabiam do risco de morte iminente que acontecia, e nós fizemos isso. Ainda tento, via CPI, criminalizar o Pazuello, que foi o deputado mais votado pelo Rio de Janeiro. Agora o Lula falou que vai prender o Pazuello em cima da CPI da Covid, dos honestíssimos Renan Calheiros, né, que quase foi indiciado por pedofilia um tempo atrás, por um voto não foi indiciado em pedofilia. Também a família toda presa por desviar 260 milhões da saúde de Manaus. E Renan Calheiros, que dispensa comentários. Agora, quando um senador mostrou lá na CPI, olha, tem um desvio de 50 milhões da turma do Nordeste, os 9 governadores, que criaram um consórcio, botaram um cara para comandar o consórcio, chamado Carlos Gabas, tá? Que foi ministro da Dilma, que andava de moto com a Dilma e de bicicleta, e ele desviou 50 milhões de reais. Na CPI, o Renan respondeu, e a senhora Tebet também, como falei, né? Olha, nós não vamos investigar desvio de recursos. E os 50 milhões foi gasto numa loja de maconha, não chegou nenhum respirador, e está por isso mesmo o negócio. Agora, quando se fala em genocida, essa falta de respiradores para o Nordeste, muitos irmãos nossos morreram por falta de ar no Nordeste, por desvio de recursos. Inclusive, 5 milhões dessa grana foi para Araraquara, para o Edinho do PT, exatamente, o grande mistério. A CPI não investigou. E o governador alegou que ele assinou esse contrato porque ele não sabia falar inglês. Essa foi a desculpa que ele deu. Olha, eu faço negócio com o mundo todo. Presidente, falar do socialismo é dar margem a muitas políticas, como, por exemplo, a ideologia de gênero, né, que a gente sabe que está tão em pauta, né, em outros países já criou essa confusão da identidade, né, situações de pessoas revertendo, né? E a gente sabe que no Brasil está muito em pauta isso. Então, a gente queria saber também a sua opinião, né? E outras... Não, eu comecei a aparecer mais para vocês aqui em 2010. Quando eu descobri um decreto de 2009 do Lula, né, chamado PNDH3, Plano Nacional de Direitos Humanos, terceira versão, tinha 180 capítulos. Que esse decreto foi para a senhora Maria do Rosário, né, a nossa ministra do passado dos Direitos Humanos. Tá? Então, desses 180 capítulos, um dos capítulos para ensinar na escola era desconstrução da heteronormatividade. É ensinar para a criancinha de 5, 6 anos que a mamãe podia ser um homem, o papai podia ser uma mulher. Olha, não tem nada a ver com a vida particular de quem quer que seja. A escola é um ambiente onde a criança fica refém de um professor, né? De um bom ou mau professor. E começaram a tocar isso na cabeça da molecada. Eu descobri, ocupei a tribuna, e começou um escândalo em Brasília, né? Daquele tal do kit, naquele momento. O mundo caiu na minha cabeça, homofóbico. Tá? Até a primeira vez que me chamaram de misógino, eu não sabia o que era. O que é misógino? Será que é bacana esse negócio? Mas vê esse negócio aí. Ah, não gosta de mulher. Então eu gosto de homem. Nós, mulheres, podemos falar que ele não é, né, mulheres? Nós somos muito bem recebidas. Mas qual o objetivo?
Como é que eu domino uma sociedade? É dividindo. Sim. Como é que eu arrebento com o teu casamento? É de acordo com você, né? Alguém começar a ligar para a tua casa, a dar um recado para a Bárbara, eu estou apaixonado pelo marido, atende aquela troça. Se bem que hoje não tem mais telefone fixo, né? O telefone aí é o celular. Mas é começar a mexer, quebrar a tua confiança no teu marido em você. É destruir a família brasileira. É mais fácil de dominar. Também parte pela questão das drogas. Tá? Quando começa, a gente vê em casais, aí que o filho começa a se perder, bagunça a família, né? Interferir na escola, desde lá de trás. Olha, as eleições na escola agora, o diretor, a diretora, não vai ser um critério, vai ser por eleição. A molecada vota na tia mais bacana. Começa a aprovação automática. Eu lembro de uma professora de São Paulo, que conversou comigo, já tem mais de 15 anos, e ela falou, olha, aqui decidiram que a aprovação ultrapassando a 95%, eu ganho o 14º salário. E você está procedendo como? Ó, abandonei, aposentei a caneta vermelha. Eu vou perder o 14º salário? E outra, se eu botar muita tinta vermelha, tenho colegas aqui que estão sendo criticadas, que estão fazendo bullying com o aluno. O aluno está ficando traumatizado com muita cor vermelha na prova dele. Pais estão ficando revoltados. Querem que aquele professor saia da sala de aula. Deixa acontecer. Aprova todo mundo. E você vê, hoje em dia, nós temos aplicativos, né? A gente chega numa escola qualquer, aplica uma prova na garotada, né? Rapidamente, você consegue ver que a molecada da 8ª série, em algumas matérias, tinha que estar na 2ª. Aprovação automática. Muita gente se ilude achando que botando um papel na parede escrito diploma resolveu o problema dele. Muitas vezes, um curso superior. O cara termina um curso superior e não sabe fazer quase nada. Eu levo para a minha carteira de habilitação lá atrás, né? Você queria contratar um motorista, ele tinha carteira, era muito comum vender carteira naquele tempo, você botava o cara para dirigir. Se começa a se arranhar a marcha, né? Hoje não tem mais isso, aquela pessoa não era contratada. É a mesma coisa do diploma. O diploma não é um salvo-conduto para você. O diploma é uma prova que você cursou algo e você tem conhecimento, mas nem sempre o diploma demonstra conhecimento. É a esculhambação do ensino, é o Paulo Freire, aquele mundo maravilhoso. Se fosse bom o método, outros países estariam usando o método Paulo Freire, mas, na verdade, muitas escolas formam militantes. E, Bolsonaro, uma outra questão é a questão da segurança, que eu até, muita gente, e você tinha comentado sobre as mulheres, muita gente me pergunta assim, como que você pode ser mulher e votar no Bolsonaro, porque ele tem essa questão com as mulheres. E eu falo, é justamente porque eu sou mulher e tenho 2 meninas que eu voto no presidente Bolsonaro. Porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma média aí de 1 estupro a cada 10 minutos. Então, eu falo, como que eu vou me preocupar mais com as falas do presidente do que com um risco desse no meio da rua, entendeu? Que de fato, põe as mulheres em risco. Então, eu realmente eu me sinto muito mais segura com a sua política de governo e eu realmente, eu me sinto muito melhor, minhas filhas... Feminicídio caiu no Brasil. Gravidez na adolescência caiu também com a gente. Só tem boas notícias. Como falei, entramos em menos de 20 mil mortes por 100 mil habitantes em 2021. Aprovamos, sancionamos diversas leis. E lei, quando é feita no parlamento, a gente participa muitas vezes da feitura daquela lei. Não sei o que vocês pensam. Laqueadura, por exemplo. Mudou a legislação, sancionei. Até 2, 3 meses atrás, a mulher tinha que ter 25 anos para fazer laqueadura. Passamos para 21. A laqueadura só podia ser feita 6 meses após o parto. Passamos para no momento do parto. As casadas tinham que ter autorização do marido. Acabamos com a autorização do marido. Porque o homem, eu sou, né? Reage mais para fazer a vasectomia. Muitos acham que vão ter problemas, né? E não faz. Muitos não querem que a mulher faça porque ele está preocupado. Opa, ela sem laqueadura, ela vai ser mais fiel. É a verdade, quando você fala, causa um escândalo por lá de lá.
A nova lei da laqueadura, com participação nossa, entendo que alguém pode ter opinião diferente aí, mas ajudou a mulher. Quer ver um grande trabalho da Dani, da Caixa Econômica Federal, a questão de microcrédito. Uma de vocês, por exemplo, é casada, né, vive situação complicada, o marido, por vezes, aí, o companheiro é meio violento, e muitas vezes você não sai de casa, por quê? Você não tem o que fazer. Então, com o microcrédito da Caixa Econômica, e também com orientação para uma profissão para ela, muitas vezes ela procura a Caixa, pega 3, 4, 5 mil, monta seu salão de beleza, monta aí o seu kit para vender salgadinho, e vai começar a cuidar da tua vida, ser independente econômica. A melhor coisa para a mulher se ajudar a si própria, ela é ter a sua independência econômica. A Caixa tem dado isso para milhares de mulheres. Você vê quando você fala em mulher, estou vendo muita menina aqui com cabelo grande, né? Bacana, eu acho bonito também. Né? Mas as mulheres que vivem na Amazônia, ou então lá na ilha de Marajó, o transporte especial em Marajó é o aquaviário. É um barquinho que tem um motor e tem um eixo comprido até a hélice lá na popa. Né? E o que acontece com o cabelo comprido? Muitas vezes mulheres evangélicas que têm o cabelo comprido descuida, enrola o cabelo no eixo e são as escalpeladas. Arranca todo o couro cabeludo fora e, por vezes, o couro da face também. Como vivem essas mulheres? Escondidas, de vergonha, que não tem cirurgia plástica, que resolve o assunto, pode minimizar. O que nós fizemos quando falo em mulher? 2 ações. Comanda a Marinha, pegar esses barcos e, junto com a Capitania dos Portos, vai ter que ter proteção. Já está a pleno vapor. Outra coisa, buscamos as escalpeladas, escondidas em casa. Demos o benefício, a BPC, para elas. Porque mais do que isso, estavam jogadas dentro de casa, eles escravam dentro de casa muitas vezes. E é uma aparência realmente triste você ver. Demos o BPC para elas. Sim. Seu tempo está quase voltando conosco e eu gostaria... Não, seu tempo é meu. Deixa ele continuar. Ê, Fred! Eu vou para o Nordeste. Tem missão no Nordeste hoje? Entrevista com a rádio. Então vamos. Não, calma aí, vamos mais um pouquinho. Então atendemos as escalpeladas. Em 2018 falava, ele vai acabar com o seguro de defesa. O tempo é assim, né? O PT fala, ele vai aumentar o preço da gasolina depois das eleições. Aumentar como? Está na lei, pô. Ele vai acabar com o Auxílio Brasil depois das eleições. Está na lei. O combustível também, a narrativa é que após as eleições, que o senhor está segurando o preço da gasolina para após as eleições, o preço voltar, o senhor poderia esclarecer para fora da nossa bolha. O combustível não foi a Petrobras que diminuiu seu valor. Exatamente. Diminuiu muito pouco. A grande diminuição foi no teto do ICMS, Imposto Estadual, e no zelamento dos impostos federais, definidos em lei, votado na Câmara e no Senado. Eu sancionei, foi lá para trás da gasolina, lá Isso para baixo. é um legado que o senhor deixou para o Brasil, agora, essa lei de teto de ICMS, né? Quando nós votamos o teto do ICMS e o zero no impostos federais, lá no Senado, todos os senadores do PT votaram contra. Eles queriam que continuasse combustível alto. Quando nós votamos o Auxílio Brasil, que passou o Bolsa Família, em média, 190 para 400, agora 600, todos os deputados do PT votaram contra na Câmara dos Deputados, que eles queriam o Bolsa Família lá embaixo, uma miséria, e a gasolina lá em cima. Para chegar agora na campanha, tá vendo? Eu vou resolver esse assunto e o povo passando fome. Votaram contra o marco de saneamento também. Né? Parabéns, votaram contra o marco de saneamento. Para eles interessa o filho do pobre, né? Continuar andando em esgoto e ir para o hospital. Morrer muitas vezes por doenças outras. Para eles, quanto mais a miséria tiver o povo, melhor. Como é que vive o povo da Venezuela hoje em dia? O povo que tem a maior riqueza em petróleo do mundo vive numa situação de miséria pior do que o Haiti. Eu estive no Haiti. Fácil de dominar, né? Sim. E até você tinha comentado sobre a questão de dividir a população. Essa, inclusive, é uma das bases do socialismo, que além da propriedade privada, a eliminação, eles pregam eliminar o passado, a individualidade, as verdades eternas, as nações e a família, que é justamente tudo que dá identidade e estrutura para uma pessoa. Então, a pessoa realmente vai ficar muito fragilizada. Por isso que passam essas políticas, né? Política de gênero, de aborto, né? Todas essas coisas que desumanizam. Vamos lá, vamos dar exemplo. A Argentina
tem linguagem neutra, Uhum. né? Tem aborto, tá? Tem drogas à vontade, e o povo está na M, está na miséria. A Argentina, que até há poucas décadas tinha um PIB semelhante ao nosso, já tem argentino fugindo para o Rio Grande do Sul. Como todo dia, em média, recebemos 600 venezuelanos lá em Roraima. E detalhe, quem achar que não é verdade, vá lá para a divisa, chama Pacaraima. Chega em média 600 pessoas. Os adultos pesando em média menos 15 quilos. Eles estão assistindo isso e talvez esse seja o motivo da eleição expressiva que o senhor teve por lá, porque eles viram o que Não, tem outros acontecia. fatores também, que o Roraima é um estado que eu dei uma atenção muito especial, mas tem a ver com isso também, né? Você pode ver, quando nós recebemos mais ou menos 60 brasileiros que estavam na Ucrânia, vieram 8 cães para cá, né? No avião KC-390 da Força Aérea. Chegam 600 venezuelanos por dia no Brasil. Quantos cães chegam com eles? Alguém sabe? Nenhum, zero. Comeram todos. Comeram gato. Comem ratos agora lá. Na Argentina, 40% da população está na linha da pobreza. Porque quando ele assumiu, ele falou, é igual a questão, é bom saber isso aí, né? Igual a questão aí da picanha. Vou dar picanha para todo mundo. É bacana. Lá, o que o presidente Fernandes fez quando assumiu? A Congelamento de Argentina, um preço. grande exportador de carne. Ele proibiu a exportação de carne para sobrar para o mercado interno. No momento, sim, 2, 3 meses, sobrou. Depois, não começaram mais a criar gado. Começaram a bater as matrizes. Não, a carne baixou a oferta. Aumentou o preço muito mais do que era antes e não tem oferta. Tem desabastecimento. O que ele fez também com certos produtos que a Argentina exportava? Criou um imposto, né? Contenciones, muito bonito, né? Tinha produto que o produtor rural tinha que pagar 33% de imposto para exportação. Aqui no Brasil, quando chega um cara aí do meu lado, né? Pô, o agronegócio não paga imposto. Aí qual é o problema? Ele não vai continuar pagando. Ah, podia cobrar um tiquinho, zero, não vai cobrar nada. Igual o Pix. Ah, vou pagar uma taxinha de 1 centavo por Pix. Não, é zero. Nós estamos arrecadando demais. Ah, o pessoal do campo está ganhando muito. Quero que ganhe mais. Eu quero é multiplicar ricos e não dividir riqueza. Eu não tenho uma política para ricos e contra pobres. É para todo mundo. Se acabarmos com os patrões, não vamos ter mais emprego no Brasil. Há poucos dias que o Lula falou. O Bolsonaro falou que o mercado está feliz. Comigo, o mercado não vai ficar feliz. Falou isso. E falou hoje também que vai revogar o teto de gastos. Vamos gastar à vontade, né? Você pode chegar em casa agora, pega um empréstimo em cada agência bancária, compra fiado, etc. Daqui vai ficar bacana, 2, 3 meses, vai ficar bonito. E uma coisa Depois vem a realidade. que nem todo mundo entende, né, que a redução da desigualdade social não quer dizer que você vai ficar numa condição boa, que é o que acontece nesses países de esquerda. Eles reduzem Não. a desigualdade e todo mundo fica Eu quero pobre. cumprimentar o PT. Realmente ele traz a igualdade, na miséria. Na miséria, né? Olha, pessoal, se para eu dar qualquer coisa para você, eu tenho que tirar de alguém. Não existe essa fórmula, vou dar picanha, cerveja, vou aumentar, vou fazer. O Lula mesmo falou há pouco tempo atrás, né? Tem que botar a casa moeda para rodar dinheiro. Hoje, na Venezuela, uma dona de casa lá, uma coitada, né, uma pobre, sai com um saco de dinheiro para buscar um pão na rua. Se é que vai achar um pão. O papel vale mais, o dinheiro vale mais que o papel. E a mesma coisa na Argentina. Olha a Colômbia, até o TSE, que bacana. Obrigado, Alexandre Moraes. Está proibido usar as minhas imagens da ONU para fins políticos, né? Botar no eleitoral gratuito, né? Eu ocupei a tribuna da ONU, fiz um retrato do Brasil, falei bem do Brasil, ofereci o nosso solo para padres e freiras que estão sendo perseguidos e presos lá na Nicarágua, vim para cá, e depois de mim, quem ocupou a tribuna? O jovem presidente recém-eleito da Colômbia. O que ele pregou lá? Liberação da cocaína. Foi. Menos nociva que o carbono, né? Genial ele. Aí alguns votam, não quer votar em mim, quer votar no outro cara, porque o outro cara é mais povão. Pessoal,
Se você quer alguém para operar teu filho, né, tem que ser um médico, não pode ser, com todo respeito, um açougueiro, com todo respeito. Aqui no Brasil, você tem que fazer comparações no meu governo com o outro. E bote 2 anos de pandemia, bote uma crise hídrica e bote uma guerra lá fora. Que eu fui lá negociar lá. A população abaixo. Olha como é que está o Brasil na economia, criando empregos, recorde de criação de empregos. A informalidade já voltou. Os mais pobres atendemos com o Auxílio Brasil de R$600. Quanto está? Vamos ver se vocês sabem aqui. Eu vim lá de Recife agora, estou sabendo. Um frango congelado lá no mercado. Quanto é que está no Brasil? Por aqui. Pré-congelado? Não, congelado. Uns 20 reais. Não, lá está 10. Uns 20 reais tá aqui. Tem uma super safra de milho, interfere diretamente no preço de frango, ovos e carne suína. A BR do Mar, o primeiro navio saiu do Paraná para o Nordeste carregado de milho, que ajuda o Brasil. Já chegaram 2 navios com petróleo, com óleo diesel no Brasil, negociação com o Putin lá atrás. E sempre aquela pressão, né? O cara está fazendo a guerra. Queriam que eu decretasse, entrasse no embargo. Eu falei, olha, resolve o assunto? Se resolver, eu faço agora, mas não vai resolver. E outra, estão chutando a canela de um país bélico nuclear. Não é chutando a canela de um país que não tem um potencial militar grande. Não é ser amigo ou não do Putin. Não tem amizade entre nações, tem interesse. Eu tenho interesse no fertilizante, no óleo diesel dele, ele tem interesse em outras coisas aqui do Brasil. Acertamos. O quê? Não vou falar. Não tem nada de ilegal. Cumprimos compromisso assumido, fio do bigode. A empresa ficou revoltadinha. O que ele falou com o Putin? Ai, o Putin é malvadão. Eu não entro na merda da questão. Temos no Brasil 600 mil ucranianos que vivem na região de Prudentópolis, do Paraná, que no primeiro momento não gostaram da minha ida lá. Achavam que com o embargo o Putin ia sair lá da Ucrânia e tudo voltaria ao normal. Fui a Prudentópolis há 1 mês e pouco, conversei com eles, fui muito bem tratado. Não vi minha votação em Prudentópolis. Se alguém quiser vir aí, aproveita. Né? Ou seja, eu tenho que mostrar para quem está no Brasil que nós somos o país que mais acolhe refugiados do mundo todo, que eu sou presidente do Brasil. Eu tenho que ver os nossos interesses. E, por vezes, sou obrigado a fazer o que você pode até não gostar, mas é o certo. É igual óleo de filho de bacalhau para criança, ou vacina, tem que tomar ponto final. Né? E nós fazemos isso aí. Presidente, você acha que o brasileiro, a mentalidade do brasileiro foi deturpada, numa certa forma, por tantos anos de corrupção, de toda essa articulação da esquerda, do governo do PT? Você acha que o brasileiro acostumou a ser passado para trás? Não, ele era escravizado pela imprensa. Escravizado pela imprensa. A imprensa era o quarto poder, tu não falava, na verdade agia como o primeiro. Botava quem tirava quem na política. Comigo, com as mídias sociais, mudou. Com certeza. Mudou. E agora eles querem regulamentar as mídias. Nós estamos aqui mulheres, encontro de mulheres aqui com o nosso querido presidente. E mexeu muito comigo quando você disse, você por aqui, Michele, eu imagino que nessa correria sua, você está vendo muito pouco a sua filha, muito pouco a sua esposa, a sua família, lutando pelos nossos interesses, isso é louvável. Então eu queria aproveitar, se você pudesse falar alguma coisa para a Michele nesse momento, para a nossa primeira dama. Nossa, coraçãozinho. Te amo, esposa. E eu gostaria também de elogiar. Ela tem feito um trabalho maravilhoso. Confesso que eu não conhecia esse lado dela, da oratória. Conheci por ocasião das convenções esse ano. Foi muito bem no Rio de Janeiro. Agora deve ter feito, nos últimos 6 dias, umas 15 reuniões, em média 10 mil mulheres, onde quer que ela vá, junto com a Damares, né? E falam de família, falam de religião, falam da sua fé, de aborto, de ideologia de gênero, de drogas, de propriedade privada, entre outras coisas, e o pessoal tem gostado porque ela fala com o coração. Sim. Ela está sendo uma grande aliada minha pela primeira vez, que eu estou casado, acho que 14 anos, e ela entra na política. Entendeu a necessidade. Sabe que o futuro dela, que ela é bem mais nova do que eu, e da nossa filha de 11 anos, pode estar comprometido. Não adianta eu ser um político, né, muito bacana, e deixar alguns milhões de dólares de herança para eles, para elas. Você não pode sair na rua. Se vão perder o bem maior, que é a liberdade. É comum, né? Quem recomendo, vá na delegacia, vá lá na cela. Geralmente está escrito o quê em cima da cela?
aqui se aprende a dar valor à liberdade. Eu quero falar uma coisa para vocês. Virou uma rotina. Levanto, tomo meu banho, né? Escovo os dentes, abro a cara, né? Faço a barba, ajoelho, rezo um Pai Nosso e peço a Deus que vocês meninos que estão aqui e quem está nos ouvindo, não experimentem as dores do comunismo. Amém. Porque não pense em você, todo o poder emana do povo. Não é verdade. Se o povo escolhe mal, ele vai sofrer. Alguém acha que o povo cubano, o norte-coreano, não quer liberdade? São maioria. E são escravizados. E nós não podemos experimentar o comunismo com a volta dessa turma que saqueou o Brasil há pouco tempo. Que o pessoal não sabe o que é Foro de São Paulo. É um movimento, é um grupamento que criou-se em 1990, onde pegou esse partido de esquerda, do grosso aqui, América Central, aqui, Brasil, América do Sul e alguns outros, e resolveram fazer um pacto. Vamos nos ajudar. Sim. Quando você fala em dinheiro do BNDES para fazer metrô em Caracas, na Venezuela, sim, mas parte dessa grana é colocado num canto e o pessoal ajuda o da Nicarágua, que vai tentar a reeleição, ou de um outro país que está buscando a eleição, o seu colega de esquerda, com aquela mentalidade tacanha, que tem uma boa propaganda. Vocês meninas são jovens, né? Como é que eu conquistei a Michelle? Prometi alguma coisa para ela. O que eu falei para a Michelle? Vê se vocês querem ir nesse papo aqui. O que foi para a Michelle, né? Estava difícil, até que eu falei. Enquanto não faltar água do mar, não deixarei de te amar. E ela acreditou. Você pegou nos livros de poesia, né? Hoje deu um Google. Para vocês que são jovens, vive o momento, né, de encontrar uma pessoa que você se apaixone e vive feliz para sempre. A esquerda prega isso. Vou te dar picanha com cerveja todo fim de semana. O Lula falou outro dia. Vote em mim que eu vou te fazer feliz. Deus me livre. Olha o bafo. Não fala como. Ele falou também. Eu não falo o que está escrito na imprensa. Eu falo dos vídeos que eu tenho. Que aquele papinho de sempre, né? Vou arranjar emprego para homens e mulheres. Lembra disso? Sim, mas como? Ele complementa. Como? Não sei. Pô, continua acreditando nesse cara. Se você quer facilidade na política, você vai sofrer. Não tem facilidade. Eu vou aumentar isso, aquilo, dar isso, daquilo. Aquele papel, alguém tem que produzir para que seja comprado. E aquela pessoa que está produzindo, se o outro está ganhando sem trabalhar, por que eu vou trabalhar? É igual um time de futebol. O que acontece hoje em dia? O Neymar tem um salário, tá? Os outros jogadores têm outro. Se o salário for igual para todo mundo, por que algum jogador vai querer treinar fim de semana e caprichar? Se ele fazer um gol ou não fazer, vai ganhar a mesma coisa. É igual a escola. Você já teve visto o exemplo da escola, tá? Que os alunos falando de socialismo, que é bacana, comunismo, o professor fez. Olha, daqui para frente, nós vamos dividir. Vocês não querem que divida a riqueza? Vamos dividir nota. Então, teve a primeira prova, um tirou 10, outro tirou 0, tirou 5, média 3. 3 para todo mundo. O que tirou 0 ficou feliz. O que tirou 2, vou estudar para quê? A outra prova. Menos gente estudou. As notas foram 7, 6, 4, 0, média 1. Olha, quem ia tirar 0 ficou feliz, tirou 1. Os demais não ficaram felizes, passaram a não estudar nada. Nota final na terceira prova, 0 para todo mundo. É isso que nós queremos? Tem que ter a competição. Se não tiver competição, não tem ciência, não tem tecnologia, tá? não tem produtividade. A gente vai virar como animais, vivendo em coxo, esperando chegar alguém com prato, com saco de lavagem e jogar lá e você comer. Essa é a filosofia da esquerda. É isso que a juventude tem que entender. E sem liberdade religiosa. A liberdade é outra coisa, você tem que ter liberdade. Você é dono do seu corpo, né? Lógico, não vamos discutir aborto nessa questão aqui. Mas você tem liberdade de ir e vir, de que essa religião aquela, não acreditar em ninguém. E vale a pena falar uma coisa aqui que tem a ver com a vacina.
Metade dos meus ministros eram para cima de mim, né? Péssimo exemplo, tem que tomar vacina. Falar. Eu falei, eu já fui vacinado como? Pelo vírus. Qual a melhor maneira de você se imunizar? É o anticorpo natural. Também encheu a paciência. Aí pintou a historinha da varíola do macaco. E começou a possibilidade de se exigir a vacina no Brasil. Chamei esses ministros, e daí eu combinei com o Queiroga, tu vai, o que eu falar aqui, tu vai assumir, Queiroga, tá? Olha, vamos apoiar a obrigatoriedade da vacina do macaco. Esse ministro, não! Peraí, cara, você não queria que eu obrigasse a tomar o Covid? Por que não posso obrigar você a tomar a vacina do macaco agora? Isso chama-se liberdade, pessoal. Se você não conseguir entender isso, e um tabu acabou de cair agora, lá no Parlamento Europeu. Uma senhora, diretora da Pfizer, foi questionada. Quando começaram a aplicar a vacina, fizeram algum teste, se o vacinado transmitia ou não o vírus, o que ela falou? Que não. Não. E ela falou, não, onde se comprova hoje em dia que o vacinado contra o vírus morre e transmite. Eu pergunto, para que o passaporte vacinal? Controle. Não queira me criticar por isso. É mais fácil ficar quieto, ficar do lado politicamente correto, tomar uma champanhe do outro lado espalhado dos ministérios, não ficar arriscando minha vida em motociata. Agora eu falo que não vou fazer mais. Colete de 25 quilos para pegar 762 no meio do povo. Não corte ali, não custa nada, arriscando a vida. Por quê? O que eu falava? Eu tenho que ter apoio popular. Durante a pandemia, estive no meio do povo. Ah, tá sem máscara. Os caras queriam que eu morresse, deixa eu morrer. O que acontece? Até falei, pela minha vida sanitária, né, de atleta, quando pegar não vai ter problema. O maior anticorpo é você estar bem com o seu corpo. Tanto é que eu peguei, tomei um negócio lá que eu vou falar aqui, né? Que você sabe o que foi, no dia seguinte estava bom. E tomei por quê? Estudei. O outro medicamento, que é usado para chato, né? E também para cegueira do rio, também eliminava o vírus. Alguém viu algum preso morrer? Tinha afastamento social no presídio, meu Deus do céu. Tinha higiene adequada, meu Deus do céu. Por que eles não morriam? Porque tomavam um remedinho para chato, que é aquele piolinho, né? Que você sabe o que é. Presidente. Agora, por que não pode usar? Eu não vi preso morrer, mas eu vi preso votar. E eu estou sabendo que o senhor não pode falar isso. O senhor não está podendo falar isso, mas nós estamos podendo falar. 5 votos. Não fala, presidente. O senhor pode levar as pessoas à interpretação correta dos fatos. Isso pode dar problema. Cuja igreja celebra. Do outro, nós temos um ex-presidiário cujo presídio celebra. Então, assim, é fácil escolher. Eu acho que a escolha desses dois lados aí está cada vez mais fácil. Lembrando que só não enxerga quem não quer. Nega a existência de Deus. Então, é muito bom os cristãos. E por falar em Deus, gente, que eu sei que o presidente tem hora, por falar em Deus, eu não poderia deixar nesse momento, não posso perder essa oportunidade, a gente já conversou, temos aqui uma pastora também, eu gostaria de orar pela vida do Senhor e convidar as pessoas também para nesse momento a gente fazer uma oração. A gente pode encerrar com a oração? É porque o senhor falou uma coisa muito importante e eu acho importante deixar claro primeiro. O Nordeste segurou o primeiro turno, somos muito gratos. Estamos aqui hoje em Minas com essas mulheres maravilhosas, mineiras, porque Minas agora tem a obrigação de fazer o que não fez esse primeiro turno. E é isso que nós vamos fazer. O senhor disse que nós tínhamos que confrontar governos com governos. Então, vamos confrontar governos com governos para quem está fora da bolha. E ontem o R7 disse que o jovem não se lembra do governo Lula. Então, eu preciso abrir uma comparação muito rápida, porque de títulos de terra no governo do senhor, que não tem nem 4 anos, foram 400 mil títulos de terra entregue para as pessoas. No Lula, em 2 mandatos, ou seja, 8 anos, foram 99 mil. Então, uma série de pessoas escravizadas pelo medo e manipuladas para terem o seu voto. Nós tivemos 92% de desconto na dívida do FIES, mais uma dívida deixada pelo governo Lula, onde esses jovens foram deixados
governo Lula e governo Dilma, onde esses jovens foram largados no mercado de trabalho à própria sorte no meio de uma crise que o Lula chamou de marolinha. Inclusive, hoje ele promete picanha, nós com um PIB maior do que o da China e uma inflação menor que a dos Estados Unidos. Quando foi com ele, ele disse que, infelizmente, nós íamos ter, o pobre ia ter que tirar a carne do prato de vez em quando, ia ter que comer ovo de vez em quando. Hoje, com o país melhorado, ele fala, eu vou voltar à picanha. Muito fácil. É importante também dizer que, com o marco do saneamento aprovado pelo seu governo, no qual o PT foi contra, nós vamos ter até 2030 99% das casas com água potável e 90% das comunidades com esgoto. E também não posso deixar de deixar claro, pedir para o senhor deixar claro sobre a assistência aos mais pobres, não só pela situação da Casa Verde e Amarela, que tem a condição de entregar 1 milhão de casas por ano através da Caixa, que hoje dá lucro, apesar de todo o investimento redobrado, mas também sobre a titulação de terra urbana, ou seja, qual é o acolhimento que o senhor está oferecendo agora para as comunidades, só para a gente deixar claro quem é o governo que governa para os mais pobres. E desde já agradeço. Há um déficit enorme na questão de documentação para imóveis urbanos. Vamos pegar para valer o ano que vem nessa questão. Aplicamos no campo, achamos que tinha uma prioridade maior, já chegamos a 420 mil títulos. E estive em Pernambuco o dia de ontem. Comparando os meus 4 anos, nós demos 17 mil títulos em Pernambuco. Os primeiros 4 anos de Lula foram 0 títulos em Pernambuco. Invasão de terra. Os números não mentem, né? Você pode ver, invasão de terra no governo FHC. Tínhamos em média 1 por dia. No governo Lula, 20 por mês. No nosso governo, 5 por ano. Vamos zerar no próximo mandato, que a gente vai titular todo mundo. Ou seja, pegamos uma casa completamente desarrumada e fizemos o possível, mesmo com pandemia, com crise ideológica, guerra lá fora. Não dá, mesmo assim, não dá para fazer comparações entre o meu governo e o anterior. Olha o perfil de quem trabalha comigo e olha do outro lado, a qualidade das pessoas, a dedicação. Quem é meu vice? É um mineiro, é um general de exército, que tem experiência de casa civil, que foi interventor no Rio de Janeiro. É uma pessoa que está habilitada e qualificada a exercer seu trabalho na minha ausência, ou colaborar com a minha presença. Olha o vice do outro lado. Pô, o cara era católico de toda semana, né? Rezar um terço. De repente, pelo poder, ele passa para o outro lado, bota um boné do MST e vai cantar a Internacional Socialista. Se bem que ele é um indicado, na verdade, Alexandre de Moraes, né? Mais tarde, um pouquinho, vocês vão entender melhor o que está acontecendo no Brasil. Peço a Deus, já está para o encerramento, que ilumine cada um de vocês, brasileiros, que não troque o seu voto por nada, que não se venda por um prato de lentilha ou por uma promessa de picanha, né, por aquele que não deu água para os seus irmãos do Nordeste, porque o futuro de todos nós pode ser igualzinho da Venezuela, está sendo da Argentina, está sendo da Nicarágua. Não queremos isso para o Brasil. O Brasil eu chamo de terra prometida, que é um paraíso. Amém. Todo mundo aqui tem chance de ser alguma coisa na vida, tem que se empenhar. Não espere do Estado, tá, melhorar a tua vida. Do Estado, a obrigação nossa é não atrapalhar a sua vida. E vamos em frente. Amém. Podemos, então, encerrar aqui com a nossa oração? E Minas vai dar essa virada, só para constar. Anota isso, capitão. Todo mundo no mesmo espírito, então, clamando ao Senhor nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite que o Senhor preparou para nós. Nós sabemos que o Senhor tem dado graça ao teu filho, ao teu servo. O Senhor tem o blindado, ó Deus, com o sangue do teu filho Jesus, Pai. Nós te pedimos nessa noite, em concordância, todos nós que estamos aqui, todas as pessoas que estão em casa assistindo, nós intercedemos pela vida do nosso presidente, Pai. Amém. Pedimos que o Senhor livre ele de todo o mal. Cancela, ó Deus, toda seta inflamada, todo plano do maligno, Pai, que caia por terra nesse momento. Porque a tua igreja está clamando, Deus, o teu povo acordou. O teu povo clama por justiça, Pai. O teu povo clama por um país mais digno. E este homem que o Senhor levantou, Pai, é ele que está fazendo por nós. Nós queremos te agradecer pela vida dele, Deus. E pedir que o Senhor continue dando a ele sabedoria, que o Senhor continue dando a ele paciência, graça para enfrentar
todos esses inimigos, assim como o Senhor fez com Davi, Pai. Um exército de inimigos se levantou contra Davi, mas ele resistiu porque o Senhor estava com ele, Pai. E o Senhor está conosco. Nós te agradecemos e te louvamos e pedimos que o Senhor leve o nosso querido presidente em paz e que abençoe e guarde a família dele, a Laura, a primeira-dama, os filhos dele, Deus, todos que pertencem ao ciclo de amizade dele. Não permita, Pai, que o maligno toque em absolutamente nenhuma esfera da vida dele. Nós te agradecemos e te louvamos, sabendo que o Senhor já nos escutou e que dia 30, Pai, dia 30 o Senhor estará conosco e esse Brasil terá mais 4 anos do governo deste homem, desse guerreiro que tem lutado por nós, que tem dado a sua própria vida pela nossa vida, Pai. Nós te engrandecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, presidente! Muito obrigada, meninas! Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui presente! Meu telefone celular. Agora, Meu telefone celular, tá aí, mostrar uma imagem para você, primeira dama.